A parábola do semeador. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E, ouvindo, não ouvem. Nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, e muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, e este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus contou essa ilustração de sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solos para explicar os diferentes tipos de respostas que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus. E principalmente, chama-nos a atenção para que tipo de resposta nós próprios damos ao Evangelho. Nesta história, exemplos práticos da vida comum carregam um significado claro no reino de Deus. A semente é a palavra de Deus, o Evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o Verbo vivo. O semeador é quem anuncia a palavra de Deus. 4 tipos de solo são os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à semente. Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente em si próprio. Beira do caminho, são pessoas que ouvem, mas não creem, têm coração duro, não receptivo à palavra de Deus. As aves que comem a semente são símbolo de Satanás que vem e tira-lhes a palavra para que não se salvem. Solo rochoso, são pessoas superficiais, ouvintes emotivos, mas com entraves internos, que impedem o Evangelho de criar raízes profundas. Calor do sol, problemas, provações, intolerância ou rejeição por causa da fé em Cristo que fazem alguns se desviarem. Solo com espinhos, são pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias, são sufocadas por preocupações deste mundo e prazeres da vida. Esses têm inclinações gananciosas e egoístas, não dão frutos, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância e paixão, enfim, é o amor por tudo que não é Deus.
Solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra de Deus e recebem-na com fé, com coração honesto e reto dão fruto, mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldades na vida. Colheita a 30, 60 ou 100 por um, são os muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações. A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solos. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso convém refletir sobre quem nós mesmos somos nessa ilustração.